Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula de legislação estatutária descomplicada. Vamos continuar descomplicando a Lei Complementar 129. E hoje a gente vai continuar trabalhando o tema Estatuto dos Policiais Civis. Já vou deixar para vocês aqui o tema de hoje. E lembrando que ficou com alguma dúvida, pode mandar aí nos comentários da aula ou pode também me procurar lá no Instagram, @delegadoclipe, tá bom? Então a gente vai continuar tratando esse tema muito importante, que é o Estatuto dos Policiais Civis. Pessoal, a gente parou tá, lá na última aula, um pouco antes ali de entrar no tema das licenças. Então é sim um tema importante, porque você não pode confundir as licenças com os afastamentos. Todas essas situações a gente vai ver a partir de agora. Então lá no artigo 59, a gente vai trabalhar com as licenças, tá? É um tema cobrado nas provas? É sim, tá? Então tem que tomar cuidado, principalmente com quais as espécies de licença. Então, conceder-se a licença para tratamento de saúde, aqui é do próprio policial, por motivo de doença em pessoa da família. E aí, será que é qualquer pessoa? A sogra entra também? Vamos ver daqui a pouco. Por motivo de maternidade ou paternidade, guarda ou adoção, nos termos da lei. Então, cuidado que a adoção também vai entrar nesse contexto aqui. Por acidente em serviço e para o que? Exercer mandato eletivo em diretoria de entidade sindical, representativa das carreiras policiais civis. Ao contrário dos militares, para os policiais civis não é vedada a sindicalização. Então, a gente ainda pode concorrer o quê? Ao mandado eletivo. Então, pessoal, essas são as licenças. Claro, daqui a pouco tem aquele mapinha descomplicando, mas vocês precisam compreender e entender as espécies de licenças. E agora a gente vai começar a aprofundar, tá, naquilo que é importante em cada uma dessas licenças. Lembrando que precisa assistir a aula, tá, com a legislação atualizada em mãos. Tá? Então, a legislação atualizada está na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Cuidado para não pegar a legislação desatualizada em PDFs pela internet. Então, vamos aí, já vamos lá para o artigo 63, que vai falar, tá, que o policial civil acometido de doença grave, definida em portaria ministerial ou legislação específica, será o que? Compulsoriamente licenciado. Pessoal, cuidado com isso aqui, olha, com vencimento ou remuneração integral e demais vantagens, tá? Então, cuidado com isso aqui. Então, um policial, se ele, pessoal, foi o que? Tá, acometido de uma doença grave, ele vai o que? Receber, tá, a remuneração integral, correto? E demais vantagens do cargo. Porque a banca geralmente vem sempre cobrando isso. Olha, vai falar, olha, é sem remuneração integral. Então, quando a legislação traz isso, frisa, olha, esse aqui é com a remuneração integral. Olha, aqui é sem remuneração. Tem que tomar cuidado que a banca geralmente explora isso aqui. Como eu falei, né, letra de lei, sempre cobrando. E o parágrafo único vai falar que, para verificação de doença referida no caput, a inspeção médica será obrigatoriamente realizada por uma junta médica composta por 3 membros. Cuidado também com a composição. Então, será 3 membros. Então, não adianta o policial buscar um médico fora e falar, eu quero ficar licenciado porque eu estou aí acometido por uma doença grave. Não, tá? Precisa passar pela junta médica e cuidado com essa composição, certo? E olha que interessante esse artigo, cuidado também. A licença será convertida em aposentadoria. A gente vai ver daqui a pouco, a gente vai estudar a aposentadoria também, tá? Aposentadoria por invalidez. Então, olha, a licença será convertida em aposentadoria antes do prazo estabelecido de 2 anos ininterruptos, quando assim opinar a junta médica, por considerar definitiva para o serviço público a invalidez do policial civil. Então, olha aqui, pessoal, o que está falando aqui? Olha, em tese, o policial ele pode tirar, tá, uma licença ali, tá, para tratar, tá, dessa doença grave por até 2 anos, não é isso? E se em 2 anos aí ele não conseguiu tratar, ele vai ser aposentado, tá, por invalidez. Mas olha só, em algumas situações, tá, a junta médica vai o quê? Vai bater o olho e falar, não, peraí, não tem como. A gente não consegue, né, algo assim tão grave, o policial contraiu uma doença tão grave, que o quê, pessoal? Que não tem como ele o quê? Ele ser sequer readaptado para o serviço público. Então, olha, aí não tem como, tá? Um acidente muito grave, tá? Então não tem jeito de realocar o policial, readaptar. Então, o que vai acontecer? Pessoal, ele vai ser o quê? Ele vai ser aí aposentado por invalidez, tá? Então, cuidado com esse 64, tá? Com esse artigo aí, 64, que vai tratar, tá, dessa invalidez definitiva do policial civil. Então, vai ser aposentado. Vamos continuando.
Artigo 65. A licença por motivo de doença de pessoa da família, agora a gente já vai mudar, falar de pessoas da família, não renovável por um período de 12 meses, após a sua concessão, será concedida com vencimentos integrais pelo prazo máximo de 90 dias, isso aqui é importante, sendo admitida a prorrogação, agora sem remuneração, por até 120 dias. Pessoal, esse tipo de artigo eu já vi despincar, porque confunde o aluno, né? Peraí, o que isso está falando? Primeiro, pessoal, aqui é o que? Tá, uma situação para tratar a doença de pessoa da família. E o que está falando aqui? Olha, não vai ser renovável pelo período de 12 meses. Então, você pode tirar essa licença pelo prazo de até 90 dias, tá? Vai ser admitida até então com remuneração. É admitida ali a prorrogação? Sim, até por 120 dias, mas sem o quê? Sem remuneração. O que está falando aqui? Vamos descomplicar. Ó, então tá bom, o policial precisou aqui de tirar uma licença, tá, para tratar ali de alguém da família, beleza? Então, pessoal, ele pediu aqui, tá? A data da concessão foi aqui. Então tá, então ele vai ter direito ao quê? Vamos lá, 90 dias, não é isso? Até 90 dias. Com o quê, pessoal? Com a remuneração, tá? Com os vencimentos integrais, tá? Vou colocar aqui, ó, com os vencimentos. Com vencimentos, beleza? Então tá, peraí, não resolveu, tá? Não resolveu a situação, né? Situação um pouco mais grave do familiar. Então, opa, vou precisar prorrogar. Beleza, ele prorrogou aqui. Certo? Prorrogou aqui. Tá bom, policial, agora você vai ter o quê? Direito a mais 120 dias para cuidar do seu familiar. Mas agora é o quê, pessoal? Agora é sem o vencimento, tá certo? E olha só, pessoal, durante aqui esse prazo de 12 meses, aqui é o prazo de 12 meses. Concorda que ele já pegou uma licença e prorrogou? Não é isso? Então, dentro desse, vamos colocar, né? 12 meses, um ano. Então, dentro desse ano, se ele pegou nesse ano a licença para tratar de pessoa da família, ele vai poder o quê? 90 dias, até 90 dias, com vencimento, e prorrogar por mais 120 sem vencimento. Pessoal, não resolveu o problema, ele pode pegar outra nesse ano, nesse prazo de 12 meses, e cuidado, não é no ano, tá? É 12 meses, tá bom? Pessoal, não pode. E agora, professor, encerrou o prazo que ele pediu de concessão, aí vai, agora aqui, ó, passou os 12 meses, ele pode pegar agora aqui uma outra licença, pessoal? Aí pode, correto? Então ele pode pegar agora aqui uma nova licença, tá nos mesmos moldes, tá bom? Então cuidado para você não confundir isso aqui. Mas professor, e aí? O cara não resolveu, o que ele pode fazer? Aí a gente vai ver, né, pessoal? Tem a possibilidade, tá? Ali da questão, né, do afastamento do serviço por interesse próprio. Então ele vai ter que o quê? Analisar depois, né, a situação. Tá? Então assim, mas o que cobra, o que a banca vai te cobrar é isso, tá? Esses prazos aí, cuidado para você não confundir a situação, tá? De 90 dias, até 90 dias com remuneração, e o que? Prorrogado por 190 dias sem remuneração. Ele não pode o quê? Tá? Renovar depois esse prazo, esse tipo de licença, dentro dos 12 meses. Mas passou, encerrou os 12 meses, aí ele pode pedir novamente. Então é isso que o artigo 65 está falando. Então tem que tomar cuidado com isso aqui, porque o aluno confunde demais, e se cai na prova, acaba escorregando. Você não vai porque a gente descomplicou para você aqui, tranquilo? Ficou com dúvida, manda aí. Olha que interessante. É em qualquer situação, é para qualquer pessoa essa licença? Cuidado, não. A licença que se refere ao CAPT somente será concedida se a assistência direta do policial civil for indispensável e não puder ser dada simultaneamente com o exercício do cargo. Então, o que está falando aqui? Digamos que o policial civil, né, ele é casado, tem esposa, mora ali próximo aos pais. Então ele consegue o quê, pessoal? Conciliar, tá, o tratamento dessa pessoa da família, digamos que é o filho do policial que está doente. Ele tem esposa, né, que não está trabalhando, então a esposa pode cuidar, os familiares também estão apoiando. O policial, em tese, vai conseguir essa licença? Não. Por quê, pessoal? Ele tem que ser o quê? Tá? Indispensável a esses cuidados e o quê? E não poder ser dada simultaneamente com o exercício do cargo. Agora, digamos, acabei de ser aprovado, fui lá para não sei aonde. Aí eu tenho a guarda do meu filho. Fiquei com meu filho e estou assim, muito, muito distante dos meus familiares, né, da mãe também da criança. E olha só, não tem possibilidade nenhuma, né, de eu cuidar do meu filho aqui. Tá? É uma doença, infelizmente, que ele contraiu grave. E assim, não tem como. Eu não consigo conciliar o exercício do cargo com o quê? Com essa assistência ao meu filho. Aí sim poderia ser cabível essa licença. Então, lembre-se desse exemplo. E para quem é cabível? Para quais parentes? Não é para todo mundo, né? Sogra não vai. Sogra não vai entrar aqui. Cuidado, ó. Considere-se, tá? Parentes, pessoa da família, o quê? Quem são, pessoal? Pais, tá? Filhos, cônjuge, companheiro, com declaração de união estável.
para a qual seja indispensável, cuidado com essa palavrinha, tá? Porque a banca pode colocar em qualquer caso, não, tá? Indispensável a assistência pessoal do policial civil e esta não possa ser prestada simultaneamente com o exercício das funções. Então, cuidado para a banca não confundir você aqui. A essa possibilidade da licença não é estendida a todos os familiares, então, primo, né, sei lá, tio, olha só, não entra também irmãos, tá? Cuidado, ó, pais, filhos, cônjuge, companheiro com declaração de união estável. Então, aqui é clássica pegadinha, a banca tentar confundir vocês. E o policial ele precisa ser o quê? Indispensável a esses cuidados e ele não consegue o quê? Conciliar com o exercício da função dele. Tá bom? Então, isso aqui é muito importante vocês entenderem. E aí, é claro, né? Vamos descomplicar para vocês aqui. Então, licenças, pessoal, tem que saber quais são as licenças e algumas regras. Primeiro, tratamento para saúde. Ele pode ser a pedido, tá? Então, o policial pede para tratar da saúde dele, ou a própria administração, né? Vê ali a situação e acaba expedindo ex officio. Pessoal, sem prejuízo dos vencimentos, tá? E vantagens, correto? E vedado o quê? A atividade remunerada. Aí é aquela lógica, né, galera? Vamos lá. Pô, o policial, em tese, está doente. Ele não pode trabalhar na Polícia Civil. Ah, tá. Então, mas ele vai poder prestar uma outra atividade, trabalhar em outro lugar? É claro que não, né? Então, é uma questão muito lógica. Então, não vai poder se dedicar a outras atividades remuneradas, tá? Ou a outras espécies de trabalho. Agora, tá descansando, tá fazendo atividade física ali para se recuperar, tá? De algum tipo de doença? Aí, beleza. Outra licença, por motivo de doença em pessoa da família, tá? Lembrar aí até qual, né, o grau de parentesco ela é estendida. Então, precisa também, né, de uma assistência indispensável e também o que? Incompatibilidade com o exercício das funções. Tá? Então, essas regras são importantes. Motivo também, né, de maternidade, paternidade, guarda ou adoção, que vai ser definida, tá, e concedida nos termos da lei. E aqui, pessoal, olha só, o estatuto ele traz normas gerais, tá? Mas quando você entra ali para a Cadepol, para a Polícia Civil, você vai ter, né, várias normativas internas que vão o quê? Tratar de forma mais aprofundada desses temas. Mas a banca vai exigir o quê? É o seu conhecimento, tá? Aqui do estatuto dos policiais civis. Então, a gente, é claro, não vai ficar aprofundando em normativas internas, tá? Porque isso aí não é exigido. Pessoal, também licença por acidente de serviço, olha, concedida por acidente de serviço, também sem prejuízo de vencimentos e vantagens. E o que, pessoal? Prazo máximo de 2 anos. Porque, olha, o policial não se recuperou, vamos ver a possibilidade da aposentadoria dele, tá bom? Por isso que esse prazo vai ter 2 anos. Para exercer o mandato em diretoria de entidade de classe. Pessoal, considerado também efetivo serviço e vai ser o que? Sem prejuízo da remuneração integral. Então, se o policial está o que? Licenciado para esse mandato classista, opa, tá contando ali, tá, o tempo dele como efetivo serviço e o que? Sem prejuízo da remuneração integral. Olha que bacana. Então, para quem, né, gosta de realmente ali, né, estar ali lutando pela classe, é uma boa, tá? Ingressar nesses cargos aí de diretoria. Beleza?